Salve galera, estamos começando mais um Drumed completo, aquele nosso encontro marcado de toda quinta-feira, 7h30 da noite. Estamos juntos aqui, hoje com uma figura, assim, como que eu vou dizer? Estou até assim, um pouco emocionado de recebê-lo aqui, porque é uma referência, né, principalmente da nossa região, né, artisticamente, culturalmente falando. Vou deixar ele dar um alô primeiramente aí. Tudo bom, meu amigo Leandro Santana? Beleza pura. Mandar um salve aí pro nosso amigo Amaral, nosso diretor Clovinho. Mandar um abraço aí também pro Lomeu. E assim, já começando aqui com o nosso amigo que tá basicamente aí pelos 30 anos de carreira, né? Que já fez muita coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele fez. Acabou de bombar na novela Vai na Fé, tá com série na Netflix, tem minissérie, tem produção, cara, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui. Leandro, satisfação te receber aqui, tá? Dá um alô pra galera aí. Maravilha, prazer, satisfação minha. Estamos aí para bater esse papo, para a gente fazer essa troca com todos aí sobre informações interessantes sobre a cultura, sobre a arte. É isso. Show de bola. E vamos começar então já falando um pouquinho de quem é o Leandro Santana, como é que surgiu. Antes era só o Leandro, não usava muito Santana, até que começou a usar nome artístico, até que se sentiu artista. Fala um pouco pra gente dessa virada de chave na sua vida. Eu começo assim a carreira como quase todo mundo, né? Na escola e na igreja, né? Tem aquele universo que é comum a quase todos, que é o da igreja e da escola, com apresentações nas efemérides, né? Nas festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. E eu estudava no Manuel Pereira, no Centro de Queimados, e tinha lá uma professora queridíssima que era a Eurídice Ambrósio. A Eurídice era responsável por organizar os espetáculos, as festas, as peças dentro das festas e também responsável pela biblioteca. Então ela unia essa área cultural e artística da escola. Quando ela entrava na sala, eu já ficava empolgado para fazer parte dos trabalhos que ela desenvolvia ali na escola. E fazendo uma coisa atrás da outra, falando sempre da minha empolgação sobre isso, com esse assunto, com esse tema, com a família, todo mundo começou a prestar mais atenção nisso, até que minha avó mostrou para minha mãe e tal, um recorte, uma matéria do Jornal Dia, sobre um curso de teatro em Caxias. Um curso de teatro na Baixada que traria para a Baixada a metodologia de ensino do tablado. Um professor do tablado estaria em Caxias dando aulas, fazendo um curso na Baixada pela primeira vez, tal. E a matéria falava muito sobre isso. Então minha mãe me levou para fazer e eu fui embora fazendo isso. Que bacana, cara. Que bacana. Foi uma iniciativa assim... Cara, é legal que o segundo episódio, que é um professor, que é o tal do efeito borboleta, né? No episódio anterior, o Felipe Carvalho, que você conhece com toda certeza, ele disse que uma vez o professor Mota virou pra ele e falou assim: pô, cara, tu fala bem, tu podia ser um jornalista, pai e tal, e hoje o Felipe é o jornalista que a gente conhece. Sim. E você, a primeira referência que você deu, pô, tu podia falar de um vizinho, de um pastor, de um padre, que talvez estivesse na igreja, e era uma professora, isso é curioso, né? Sim, e a Eurídice é uma figura importantíssima para a nossa cultura, para a história da nossa cidade de Queimados. A Eurídice, ela foi diretora, liderança, presidente do Grupo Afrocultural Aganju, que é um grupo que nos anos 80, 90, 2000, acho que ainda está em voga ainda se reúnem. Um grupo que discutiu muito as questões raciais na Baixada Fluminense como um todo, sobretudo na cidade de Queimados. Um grupo que, através da arte, da cultura, da dança, realizava uma série de eventos para discutir a Lei K.O., que estava, na época, em ebulição, né? Uma lei importantíssima para a história do país, para a questão racial, para o preconceito racial. E depois também participando de vários eventos em volta da Lei 10.639. O Grupo Afrocultural Aganju é um grupo muito importante para a história da questão racial no Rio de Janeiro, e é de Queimados, é dirigido pela Eurídice. Ela sempre teve esse pé na educação e na arte, na cultura. Muito bacana, e era a proporção que vai tomando. Exatamente. Né? E aí você foi para Caxias, fez o curso? Fiz o curso, e o professor do curso
era realmente professor do tablado e tal, e ele escolheu 4 alunos do curso de Caxias para participarem de um espetáculo de fim de ano do tablado, um espetáculo de encerramento de turma lá no tablado. E eu, que desde muito criança, desde muito cedo, via as matérias, porque hoje em dia é até engraçado falar isso, porque as pessoas não têm muito essa referência, mas no passado o tablado era um dos únicos cursos de teatro, assim, cursos livres de teatro com uma notoriedade, uma fama. Era muito perto da Globo, que os estúdios Globos eram no Jardim Botânico, não era o Projac não existia. E além de ser muito perto, existia toda uma relação, assim, né? Alguns atores da Globo tinham vindo do tablado, alguns atores da Globo da velha guarda davam aula no tablado, então existia uma relação muito intrínseca entre o tablado e a Globo, e eles sempre faziam matérias, Jornal Hoje, né? Os jornais, aqueles jornais da tarde, RJ, Jornal Hoje, sempre faziam matérias sobre as inscrições. Aí mostrava a porta do tablado cheia de gente, aquela fila, porque eram poucas vagas, aí as pessoas chegavam cedo, não sei o quê. Sempre tinha aquelas matérias falando disso. Então eu sempre fiquei muito interessado naquilo e tal, e me vi numa situação que eu achei interessantíssima. Eu não tinha me inscrito, não tinha me matriculado, até porque não tinha grana para fazer isso, não era aluno do tablado, mas estava sendo convidado por um professor da casa, eu e mais 3 amigos do curso de Caxias, para a gente integrar o elenco, para participar, fazer uma participação especial no espetáculo de encerramento da turma do ano de 97 ou 96, uma coisa assim. E aí a gente foi lá, participou do espetáculo, e conheci o tablado, enfim, né, por dentro. Fiquei lá ensaiando um período, conheci todas as instalações da escola, do curso. Deslumbrado, né? Pô. Muito deslumbrado. Vi Maria Clara umas 2 vezes lá, nos dias que a gente ia para ensaio, que ela estava sempre lá e tal. Foi muito interessante, foi muito bom. E há pouco tempo agora a gente perdeu, né, um grande marco, né, que é o Zé Celso, né? Que é um marco do teatro. A gente até, uma homenagem aí, fica uma homenagem. E a gente falar disso é muito bacana. E não demorou muito também para você tentar, assim, para finalizar essa parte sobre o seu início, que eu acho bacana, que eu vejo em você, é de replicar, né? Você tem um sentimento de tipo assim, pô, comecei, fiz minha carreira, e eu quero levar isso também para minha cidade, para minha região, assim que você pôde. Fala um pouquinho sobre esse teu sentimento, sobre essa questão de... O início também do Leandro, produtor cultural, né? Uma picardia, né? uma ousadia que é muito comum aos jovens, aos adolescentes, aos jovens, e que é bom também, né? É legal, é bacana que a gente tenha isso, que a juventude nos dê um pouco disso. Eu tinha pouquíssimo tempo de experiência, de carreira, mas tinha um desejo de fazer, de realizar coisas em Queimados e de ver um pouco daquela nossa realidade no campo das artes ser diferente, né? Porque a gente tem hoje, como tinha no passado, muitos eventos, shows, bailes, etc. Mas espetáculos, temporadas, ações de mais... profundidade no campo das artes sempre foi precário, sempre foi mais complexo e alguns anos atrás mais ainda. Então eu comecei a fazer o seguinte, bom, não tenho muita experiência, mas esse pouco de experiência que eu tenho, eu acho que eu vou criar uma oficina, criar um curso livre de teatro e talvez com este curso livre eu consiga desenvolver algumas coisas, desenvolver alguns espetáculos, montar algumas coisas e tal. E eu procurei o Centro Educacional Bom Jesus, que era uma escola que tinha em Queimados, que não existe mais, porque eu tinha um contato lá, porque minha mãe tinha uma amizade lá com a direção, e comecei a dar aula de teatro lá. Então era uma aula com um preço muito simbólico, um valor muito simbólico mesmo, é a melhor palavra. E reunia os pais, sempre conversando com os pais para fazer o curso junto com eles, a participação dos alunos, para não ter falta, não sei o quê.
e fui criando também com eles uma metodologia da gente reunir uma graninha para no final ter a apresentação. Para compra de figurino, pagar a costureira e tal, porque tem essa questão da economia criativa que está em volta da arte, que às vezes as pessoas não entendem muito, né? Veem assim o valor de um cachê e algumas coisas e ficam questionando. Tem uma gama de pessoas e profissionais que trabalham por trás dos bastidores para qualquer tipo de espetáculo acontecer. Então eu fui conversando também já naquela época isso com os pais e a gente foi juntando uma graninha. Um dos pais era responsável para guardar aquele dinheiro e tal. E depois a gente teve o dinheiro para comprar os tecidos no armarinho da ponte, pagar a costureira não sei aonde. E aí teve lá o figurino para fazer o espetáculo, todo o material para criar o cenário. A gente se apresentou, a gente realizou o espetáculo no Bom Jesus, depois foi para o Guimarães. E no Guimarães a gente começou a fazer uma coisa muito interessante que era temporada. Então a gente tô falando aí de 99, 98, 99, e a gente começou a fazer temporadas de espetáculos de teatro no auditório do Guimarães, no PAEP. E a gente montava uma estrutura lá, porque o PAEP não estava sendo utilizado. Então a gente montava uma estrutura, deixava fixa aquela estrutura com refletores improvisados. Eram lata de massa de tomate com bocal e lâmpada dentro. Que o El fazia, o El parceiro, o El Barros. E a gente montava uma estrutura e fazia vários espetáculos lá. E ficou em cartaz com a Bruxinha que era boa. Depois foi fazendo outras coisas e sempre se apresentando por ali. Bem bacana. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nessa parada. Como é que às vezes às vezes a informação é tudo, né, cara? E às vezes não por algum motivo também, dessa época eu ainda não tava nem no ensino médio e tal, mas, cara, a gente tá perto, não é uma cidade tão grande assim. E outra coisa que é muito bacana nessa fala, como que as áreas se entrelaçam, né? Você tá falando de educação, mas tá falando de cultura, aí você já fala no sentido de... É igual você usou o termo economia criativa, porque é aquela velha história, ninguém tá me dando nada. E tem aquele cara que fala assim, pô, ninguém tá me dando nada, eu vou dar meu jeito. Porque é a história do sapo pular, né? E aí entra nessa coisa de que o cara, em determinadas áreas que ele escolhe pra vida dele, acaba sendo uma vocação mesmo, porque ele acaba tendo que ser herói, né? Porque se ele fizer, igual eu tô te falando, muita gente fala assim, pô, ninguém tá me dando nada. A gente já sabe que não tá dando nada. Se você tá topando ir pra aquela coisa ali... Não que a gente esteja romantizando o sacrifício, não é isso, mas exige isso, né? Que você tenha essa multidisciplinaridade de saber que você, igual você falou, tu se preocupou com o pai, porque tu sabe que pro pai aquilo ali tá enquadrado na educação. E pro menino aquilo tá, pra criança, tá na perspectiva de, pô, de estar no futuro. E aí, trazendo pra esse lado, eu não queria, assim, de verdade nem entrar no mérito político no sentido ideológico, mas eu queria que você traçasse um paralelo pra gente, porque eu lembro... de uma época, não tanto tempo atrás assim, que a gente viu uma coisa ou outra, uns editais, algumas coisas, e a gente de repente caiu num período de muito obscuro, onde tudo foi demonizado, meio que, né, igual você falou aqui, pô, eu tive a oportunidade de trabalhar assim numa área, na alimentação, uma parada muito pequena, mas num comercial de 30 segundos e que na hora de almoçar tinha 80 pessoas, pô. Sim. Que tinha 20 motoristas. Eu conto isso pra esses caras todo dia. Deus te coloca no lugar assim pra tu fazer um trabalho, às vezes, mínimo. Mas pra tu viver aquilo e dar um testemunho depois. Falar assim, irmão, eu fui pra um comercial de um detergente que era 30 segundos e almoçaram 80 pessoas. 30 segundos, exatamente. Então, assim, e hoje, eu queria que você traçasse esse paralelo, porque a impressão que dá é que isso tá voltando um pouco, né? De vez em quando chega no WhatsApp, edital de não sei o quê. Eu queria saber se isso é só uma percepção, se isso tá melhorando e que você traçasse esse paralelo entre o cara que, como eu te falei, né, meio que sendo herói, né? O cara tem que produzir a parte técnica de tudo ali, mas ele também tem que se preocupar com a captação e o quanto isso, assim, minimamente pode ser que esteja melhorando, né? Pensar por um lado positivo. Sim, com certeza. Esse processo inicial, todo esse processo inicial, ele só foi possível porque tinham duas fontes de financiamento para montar todas essas peças. A Bruxinha que era boa, que a gente articulava, a gente fazia uma divulgação na feira, enchia de crianças lá todo sábado e domingo no PAEP do Guimarães para assistir as peças, as apresentações da peça. Depois veio o Alto da Compadecida, depois fizemos vários outros espetáculos, Navalha na Carne, várias outras peças. Tudo isso só foi possível porque, além dos pais ajudando com uma micro infraestrutura financeira, tinha o comércio da cidade apoiando também.
A minha mãe sempre questionava, pelo amor de Deus, você não tem vergonha de pedir dinheiro pros outros, que horror, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, eu tô fazendo um trabalho que o pessoal chama de produção, entende? Eu sou produtor. É aquela ousadia juvenil que é bacana. E graças a alguns comerciantes, como o falecido seu Hipólito, da Peixaria Rio Mar, o falecido Marcelo, da Casa Verde, a gente conseguiu fazer essas peças, porque eram pessoas assim que eu chegava, levava um papelzinho, ia lá no... Como é o nome do menino da Prelúdio? Esqueci agora, nosso vereador Deca. lá. Deca. Eu ia lá no Deca, o Deca tinha uma coisa ali chamada Prelúdio, né? Que aí era uma loja que tinha lá a coisa da informática chegando fazia cópia, ainda, tal. né, Eu fazia pessoal, cópia, aí eu fazia lá umas coisas no computador em casa, salvava no disquete, tô entregando a idade aqui, e aí chegava lá, imprimia aquilo tudo com umas cópias tal para deixar no comércio, uma coisa coloridinha, bonita, falando sobre a peça e quanto que a gente precisava para montar aquela peça, etc e tal. E aí dividia, criava umas cotas para ver se os comerciantes compravam, cada um comprava uma cota, e quando tiver o cartaz vai ter a sua logomarca, o seu nome nesse cartaz. Isso é muito queimado. E é isso. E foi assim que a gente foi fazendo. Até que surge um período na história que não por obra e graça de nenhum governo, mas que por muito esforço e muita luta dos produtores, dos artistas, dos fazedores e por muita força do giro econômico dessa economia criativa que a gente está falando aqui, começaram a criar uma série de editais de fomento à cultura, né? Porque existiam várias outras formas de fomentar, investir e patrocinar a cultura já desde sempre. Só que elas sempre foram muito ligadas à relação pessoal, à relação de contatos e amizades de cada produtor, né? Desde que o mundo é mundo, existe o mecenato. O imperador, o rei, o empresário, o fazendeiro, o rico, ele gosta de você, ele vai ser o seu mecenas, vai te dar uma grana para você viver daquilo, para você criar, produzir arte, aí você vai fazer os quadros, vai escrever os textos, não sei o quê. Sempre foi assim. Sempre existiu essa relação. E as leis de incentivo e os editais, eles surgem como uma ferramenta de democratização desses recursos. Isso é o que é interessante, e a gente às vezes discute pouco, o objetivo central da criação dessas leis, desses fomentos, desses editais, é pulverizar e popularizar, democratizar o uso dos recursos, né? Quando a gente fala dos editais que surgiram e tiveram um grande impulso de uso, de incentivo, sobretudo de 2003 para cá, na gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, a gente está falando da possibilidade de se criar um edital que a pessoa se inscreve até por telefone. Já existiu, a gente já teve... dentro do Ministério da Cultura, vários processos de inscrição, assim, para você poder pegar a população cigana, população indígena e fazer um processo de criação, de inscrição, de inclusão, para que os artistas possam, de alguma maneira, inserir a sua proposta, a sua ideia, o seu projeto. E você está, na verdade, fazendo um processo de democratização do recurso. Então esses editais, quando surgiram, eles surgiram para fazer com que o fazedor da ponta, lá da cidade da Baixada, nós conseguimos em Queimados uma série de recursos inimagináveis, né, para a gente custear uma série de eventos, espetáculos, projetos que aconteceram com recursos do governo federal, do governo do estado, que a gente conseguiu se inscrever, elaborar uma proposta de alguma qualidade, enquadrar essa proposta nas normas exigidas pela legislação, receber o recurso, executar, realizar o espetáculo, fazer a prestação de contas correta. Então, isso é imprescindível para que a cultura se movimente e a gente tenha em todos os pontos, em todas as cidades, uma movimentação cultural, um agito cultural
que dialogue com os moradores, com as pessoas de todos os lugares. Não, e aí essa construção de décadas, mas a impressão que fica é que o desmonte é muito rápido. É muito né? rápido. Com certeza. E como eu te falei, tudo meio que se entrelaça, né? A gente viu o que aconteceu, a gente teve um amigo que já foi, pelo menos meu amigo, né? O Rodrigo, que foi representante da Fundação Palmares aqui em outros tempos. Sim. E agora, por último, a gente teve um cara lá, presidente em Brasília, que era o tal do Sérgio Camargo, que fez Pelo amor de Deus. E a população quilombola, tu vê, sofre com a titulação até hoje, aconteceu fala, mas agora... pelo amor de Deus. A gente vê televisão, né, cara? Pô. Aconteceu agora um crime horrível lá e já vinha sendo ameaças. E como você falou, a gente é induzido a acreditar que é dessa forma, né? Que o desmonte é muito rápido. Se você escorregar, quando vê, tu derrubou uma parede que estava sendo... né? Construída há séculos. E aí eu disse décadas até pouco, pode botar séculos mesmo, porque... O artista, o produtor cultural, ele tem que usar de sempre, que eu acho que é um dos maiores talentos, né, da classe, que é a criatividade, né, e a imaginação para poder ali criar métodos para estar dando essa volta num momento desse obscuro que a gente passou, por exemplo, desse desmonte, né? O que é uma pena, te cortar só para dizer uma coisa, o que é uma pena porque às vezes a população não tem noção de que existe fomento em todas as linhas de produção. Você vai ter fomento, lei de incentivo na área automobilística, agricultura, você vai ter lei de incentivo na área da pesca, na área da agricultura. Aí quando chega na área da cultura, as pessoas falam, você está gastando dinheiro. E detalhe, é um dos mais democráticos, se você parar pra chegar nela, talvez seja o único que vai chegar nela. Porque se a gente financiar um trator e você não tiver nada a ver com o próprio do trator, não vai chegar em você. Mas se eu fizer uma cultura para chegar no teu bairro, uma parada... O governo financia, investe em financiamento para a área automobilística, mas não necessariamente você vai ter recursos e condições para comprar um carro. Agora, se houver um incentivo para um espetáculo que aconteça na tua cidade, você pode acessar aquilo gratuitamente ou num valor simbólico. Você tem uma relação muito mais direta. O povo do entorno de São Januário tá sofrendo, e aqui não tem nada a ver com futebol que eu tô falando aqui. Tá sofrendo porque não tem o movimento. O cara que coloca... Se você andar, o Clovinho tá aqui, da onde você deixa o carro até o estádio, se você não passar em 10 bancas de churrasquinho, eu mudo meu nome. E o cara vai vender o churrasquinho pra quem? Se não tiver o jogo ali, é muito além do esporte, é todo o entorno que vai ter ali. Teve um Raça Negra última vez lá na cidade lá, que já tinha um tempo que não tinha festa e tal. Metade reclamou, a outra metade não reclamou, mas parece que todo mundo foi. Quem não foi, pelo menos curtiu, se impactou de alguma maneira. Entendeu? Movimenta, você mora. E aí com essa parte da criatividade, também voltando naquele link da economia criativa, eu queria que você falasse um pouco do movimento mais atual, que a gente comentou do momento de desmonte e agora é um momento de recuperação. Sim. Queria que você falasse um pouco desse seu projeto mais atual, que é o movimento Cena Zona Norte, falar um pouquinho sobre essa parte, que também eu acho que é uma parte também que foca um pouco na gente, que é sobre subúrbio, né? É sobre baixada, e a gente sente, a gente sabe, independente de cada relação de crescimento de cada um, a gente viveu já pelo menos muitas experiências parecidas. A brincadeira que tu faz do trem, né? Que é o que a gente tem todo mundo em comum. Todo queimadense tem em comum é o Japeri. Não é Queimados. Na verdade, eu sempre brinco assim, quando tem alguma conquista legal, interessante, eu sempre boto uma frasezinha lá nas redes sociais. Graças a Deus por cada Japeri que me trouxe até aqui. Maneiro. Mas é isso. Na verdade, as periferias, elas estão todas muito conectadas. Elas sofrem do mesmo mal, elas se questionam das mesmas coisas e elas têm quase todos os mesmíssimos problemas. E também os mesmíssimos pontos positivos, assim, né? É uma potência muito grande, é uma quantidade de gente interessantíssima, tendo muitas possibilidades de agir, de fazer, mas sem o devido espaço, sem a possibilidade concreta de realizar seus fazimentos, suas ações. E essa ideia do movimento Cena Zona Norte é um olhar que assim, como produtor, né, eu acabo me metendo em várias demandas que não só do teatro.
quando a nossa companhia, o nosso grupo de teatro, Companhia Teatral Queimados em Cena, conseguiu ter um espaço cultural na cidade, a gente alugou uma loja comercial no centro da cidade, transformou essa loja num teatro de bolso, que funcionou durante 11 anos, e, obviamente, houve um momento que a gente não aguentou mais pagar tantas taxas, aluguel e não sei o quê, e a gente abriu mão de ter uma sede, de ter um espaço físico, e continuou trabalhando juntos, continuou com o grupo, com a companhia, mas não tinha mais uma sede. E, na verdade, quando a gente tinha esse espaço, além de teatro, a gente desenvolveu uma série de outras ações lá. A gente tinha uma roda de leitura mensal, que trabalhava a questão da literatura. A gente era um ponto de cineclube que recebeu, através de edital, equipamentos de projeção, e a gente exibia filmes lá uma vez por semana. Eu fui várias vezes lá. Pois eu estive lá também. Então a gente sempre se meteu em várias outras áreas que não só o teatro. Nesse movimento Cena Zona Norte, é também teatro, mas é fora da Baixada, é um olhar para os coletivos e os grupos que são da Zona Norte e que enfrentam uma questão que é comum a nós da Baixada Fluminense, a nós das periferias em geral, como eu disse. A Rede Baixada em Cena, que é um grupo, um coletivo de grupos, né, uma junção de vários grupos, é uma experiência muito exitosa, que deu muito certo. É uma junção dos coletivos para batalharem em comum, por suas questões em comum e tal. Então, eu, como tenho uma relação muito grande com vários grupos de teatro da Zona Norte, eu propus a essas pessoas, aos representantes desses grupos, a gente se juntar para a gente criar uma ação, um movimento parecido, espelhado com a Rede Baixada em Cena. Então a ideia é que o movimento Cena Zona Norte seja um movimento, uma ação dos grupos de teatro da região para discutir a ausência de equipamentos culturais na Zona Norte, as possibilidades de melhoria e investimento nos recursos, recursos para os grupos artísticos da Zona Norte. Então a gente tem se reunido, tem se encontrado, tem se juntado para cavar algumas coisas interessantes para nós, como, por exemplo, o uso de equipamentos e espaços que são do poder público e que não são utilizados. Ali no Engenho de Dentro a gente vai ter ali o Museu do Trem, que está desativado, que está fechado há muito tempo. Ao lado do Museu do Trem você tem uma área enorme, grande, gigante ali, que não é utilizada. A gente tem o Sesc Engenho de Dentro, que está fechado já há algum tempo. Então a gente tem se reunido... E fica lá só pegando poeira. Exatamente. E ninguém usa. A gente tem se reunido e fazendo uma série de debates em torno dessas questões, mas não só debate, buscando soluções com quem de direito nas esferas municipais, estaduais e federais, para tentar resolver questões, né? Como, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Minha Sede, Minha Vida, que é uma proposta de discutir com o governo federal para que os programas de habitação pensem já no início da coisa, já no momento de realizar o projeto de engenharia, que tenha um espaço destinado nos programas Minha Casa Minha Vida para a realização de espetáculos, de eventos dentro dos condomínios. E que esses espaços sejam geridos, tocados por artistas do território ali, do bairro, da região onde aquele condomínio for instalado. E esse programa, essa proposta de projeto que a gente pensa muito, que é o Minha Casa Minha Vida, ele flerta não só com essa ideia de conjuntos habitacionais, mas também com os equipamentos já existentes, os prédios já existentes que estão em desuso, né? E poderiam perfeitamente ser utilizados por artistas e ampliar, aumentar a quantidade de equipamentos culturais no Rio, no Brasil, como um todo. Eu acho que assim, é muito bom você passar uma visão mais ampla sobre essa parte, né, da gestão na questão cultural, e achei bacana demais esse projeto sobre, realmente a gente para pensar que os condomínios têm ali a parte churrasqueira,
mas não tem uma parte com teatro, né? Tem a creche, parte tem escola, esporte. é uma luta colocar uma escola dentro do... É difícil fazer tudo que tem que fazer, né? Sempre assim, igual quando foi o PP, só entrou a polícia. Mas aí isso aí a gente vai acabar amanhã o nosso programa. Só para finalizar essa questão, que eu achei que você falou bastante sobre a questão também da representatividade pelo seu lado de produtor. E eu queria que você só comentasse um pouco sobre essa parte na questão de ator. Né? Hoje a gente vê, e esse é muito bacana falar, né? Eu acho que a primeira onda que a gente teve foi com o Herói Pantera Negra, né? Hoje a gente tem a Pequena Sereia, e isso é uma quebra de estigma que eu acho que precisava existir, porque a arte não é cor, né? A arte é muito mais do que isso, e isso quebra inúmeras barreiras, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte também, que a sua classe vem quebrando esse estigma, porque as pessoas param de falar sobre isso. Todo mundo... É um tabu o preconceito. E a arte é o que quebra o preconceito, né? E assim, eu acabo falando mais da área de produção porque é uma paixão também muito grande. Eu me formei em gestão pública para atuar no campo da cultura. Primeiro me formei como produtor, depois como gestor público para estar sempre inserido nesse contexto. Agora, o trabalho de ator, os trabalhos como ator, eles sempre tiveram um peso, uma força muito grande dentro de todo o meu tempo e a minha dedicação. Mesmo nos momentos em que eu estive como secretário ou como diretor de equipamento público de cultura na cidade do Rio, eu sempre alternei, mesclei, juntei a função de ator com as funções de gestor público, porque é a única possibilidade de continuar respirando. Alguns amigos sempre me perguntam, mas como é que você consegue? Cara, é uma válvula de escape também. Se eu não conseguir manter, eu nem consigo tocar a função pública, porque é tanto pepino, é tanto desgaste. Enquanto ator, eu venho experimentando uma mudança que é muito gratificante para mim, porque assim, há 30 anos atrás, quando comecei a fazer teatro, toda essa discussão sobre a participação do negro no audiovisual, do negro na TV, ela já era muito latente, já era uma discussão muito forte. A gente vai ter uma série de livros, de teses. A gente tem a experiência do teatro experimental do negro, do Abdias, Dona Ruth, Dona Léia, muito discutida já, muito questionando uma série de equívocos no audiovisual brasileiro. Então eu começo a fazer teatro já respirando toda essa questão por um fator óbvio que é a minha identidade racial. Agora, de uns anos para cá, quando a gente começa a forçar ainda mais a porta e começa a ter um mínimo retorno, porque o retorno ainda é mínimo, a gente começa a ter um mínimo retorno, eu me sinto muito gratificado de olhar para trás e de acompanhar esse processo histórico e de ver que eu estou, de alguma maneira, integrando, fazendo parte desse movimento, não só como ator que está experienciando as mudanças, né, dentro do mercado do audiovisual brasileiro, mas também como uma pessoa que vem reivindicando, vem participando de ações, movimentos, reuniões, debates, fóruns, uma série de serviço completo. Exatamente, uma série de ações para que a gente force a porta juntos, né? Porque eu nunca fui somente espectador dessa discussão, sempre estive de frente dela, junto com as pessoas que estão de frente para ela. Mas, nesses 20 e tantos anos, você já sente uma diferençazinha? Hoje, você já sente... Hoje em não dia... digo nem na oportunidade, digo no olhar mesmo, né? Outro dia, um colega nosso, o pastor Silvio Minas, chegou numa... Ele é secretário de cultura, de juventude, se não me engano, da cidade e tal. Ele entrou numa parada e a menina falou, você é o rapaz de serviço geral, né? E tal. Então, assim... Tem muito essa coisa, né? Então, eu digo assim, nossa. Você tá há 28 anos praticamente, pode-se dizer que tem 30 que tu lida com isso. Você já sente a brincadeira que o Obama fez, né? Quando ele passava, o carro trancava, né? Ele ia passando, os alarmes iam... A gente, só você pode falar isso. Você sente que
Apesar de ainda estar muito no começo, tu já sente uma melhora? O movimento é pequeno ainda, o movimento de mudança ainda é pequeno. Sobretudo diante e de frente para tudo que a gente vem fazendo, vem questionando, vem se reunindo, vem forçando as portas e tal. Mas há uma mudança, ela é pequena ainda, mas há uma mudança. A Rede Globo, por exemplo, né, é uma emissora. A gente não pode falar absolutamente nada das outras, porque não existe uma força de produção de audiovisual, de entretenimento dentro das outras, mas você vai ver na Rede Globo, por exemplo, existe um início de processo, uma mudança. Eu fui agraciado de ser convocado para participar do Vai na Fé, por exemplo, que é um produto que eu estava assistindo como espectador, empolgadíssimo de ver muitos dos meus amigos muito ali bom. Dentro, uma quantidade enorme de personagens negros com protagonismo na cena, com protagonismo na história, e outros produtos da emissora também estão tendo esse olhar, estão focados nisso. O jornalismo, a gente vê muito isso, jornalismo, né? Eu estou jurado do maior prêmio, um dos maiores prêmios de teatro do Brasil, que é o Prêmio Shell de Teatro, e já tem 2 anos que eu estou jurado, renovamos o contrato agora. E eu assisto uma média de 3 a 4 espetáculos por final de semana. E eu percebo que é uma temática, é uma questão, é um ponto de discussão que está em voga nas artes, né? A gente tem discutido isso no teatro, no audiovisual e nas artes visuais com muita força, com muita frequência. Não que não houvesse essa discussão antes, mas isso está muito latente no mercado artístico. Sei lá, 4 peças que eu assisto por final de semana, 3 peças vão falar dessa questão. Sim. E vamos falar dessa questão tá muito pautado no mundo como um todo, né? Exatamente. Tá como eu te falei, tá no futebol, tá Exatamente. Na política, tá no jornalismo, isso tá muito... É isso. Já passou da hora, né, da gente discutir isso. Leandro, eu falei isso com... A gente recebeu aqui há pouco tempo o Thiago André, que é o cara que faz um podcast chamado História Preta. Muito bom. Então tu já conhece. Então, assim, eu falava isso com ele, eu falei, cara, o Vasco protagonizou uma coisa chamada Resposta Histórica, lá em 1924 ou 25, tá fazendo 100 anos agora. E a gente ainda precisou a Verônica, que é deputada hoje, fazer uma lei, porque o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador da nossa seleção... É inacreditável. Não é que 100 anos depois do primeiro caso de racismo, não. É 100 anos depois de uma luta hiper legítima, que a sociedade abraçou e tal. E mesmo assim... Mas enfim, dando uma virada nessa página, você falou de papéis e tal, e tem uma coisa que é engraçada, né? Quando eu falei com a minha mãe que o Leandro ia vir, ela adorou a Vai na Fé, né? E minha mãe é assim, se a novela for ruim, ela já fica lá, agora não sei o que, não tô gostando dessa novela não, ela já quer largar no meio. Aí, essa coisa é engraçada, igual eu falei com o Leandro, com o Felipe aqui, de encontrar um ídolo e tal, né? E eu tenho essa curiosidade, assim, tu já recebeu inúmeros convites, já fez inúmeros... Tem o Herculano, que é da Avenida Brasil, que é uma coisa que marcou muita gente, né? Mas assim, eu queria perguntar uma coisa pessoal, do menino, assim, aquele quando te falaram assim, Leandro, você vai gravar na Globo aqui com o tal. Foi bacana. Mas aquele dia que você falou assim, que a perna tremeu, que tu falou assim, meu irmão, amanhã eu vou encontrar com fulano. Você quer essa figura, assim, pra você, assim, esse teu primeiro impacto? Cara, eu vou te falar, eu nem tenho muito essa figura do impacto com as figuras, porque eu acho que quase todo mundo com quem a gente trabalha ali são referências muito fortes para nós, né? Trabalhadas no nosso imagético durante muitos anos. Eu tenho esse tremor já só do fato de ir fazer a cela. Não é nem... Uma vez eu escutei uma coisa sobre uma mulher que era crítica de... Tu conhece ela com certeza. Eu não sei o nome agora, não sei se é Vera o nome dela. É uma crítica mas muito ácida, assim, de teatro. Aí um dia o cara falou, assim, um dia que a gente sabia que a fulana ia estar na plateia, o ator já tremia antes de entrar. Eu tenho muito isso. Engraçado, meu pânico, meu desespero é muito mais no audiovisual do que no teatro. Eu me sinto tão em casa, tão de cueca e camiseta no teatro, que eu não consigo ter esse desespero que as pessoas às vezes têm. Mas no audiovisual dá uma tremida, porque eu acho que a responsabilidade é ainda maior, né? Embora tenha gente que discorde, que pense o contrário, mas eu acho que a responsabilidade é ainda maior. Agora, por exemplo, eu estou fazendo... em cada trabalho tem um desafio, né?
eu tô fazendo agora uma série pra Globo que chama Guerreiros do Sol, sobre o cangaço, a história de Lampião e Maria Bonita, por um outro ponto de vista e tal. E eu faço um padre. E aí tem as aulas de prosódia pra gente falar com sotaque, tá. E dá um desespero, porque é uma quantidade de atores nordestinos de altíssimo naipe, uma galera incrível que você fica assim, caramba, eu tô trabalhando com o Irandi, tô trabalhando com uma galera de altíssimo nível, e tem um ou outro ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, aprendendo, tendo aula de prosódia pra chegar junto e tal. Eu fico desesperado, eu fico com medo de errar, de falar uma coisa fora do tom, e aí a Iris, a professora, fica, tá bom, vai lá. Mas é um desespero, é de tremer a perna mesmo. Não, e a gente hoje em dia, assim, o troço pulverizou um pouco mais, né? Tem inúmeros canais, tem inúmeras formas Mas antigamente só tinha uma televisão, só tinha basicamente um canal, né? Então a gente criou na nossa cabeça, assim, figuras, né? Tipo um Tony Ramos, esse que dizem que era o primeiro funcionário da Globo, né? O Milton Gonçalves. A gente cria... Eu que nem sou tão da área, assim, às vezes você pensa, pô, se eu bato de frente com um cara desse, assim... A Patrícia Poeta, por exemplo, que nem se enquadra nisso que eu tô falando aqui... Uma vez eu a vi passando, num desses comerciais que eu tava... Eu a vi passando e achei aquela coisa super normal. Eu falei, nossa, era a Patrícia Poeta e tal. De repente, eu de costas, ela falou uma frase atrás de mim que eu chego... Reconheceu, não. Na hora que ela falou, é aquela coisa do imaginário que você falou. Tu cria isso na tua cabeça, né? Sim. Você vê aquele cara todo dia na televisão, aquela... É porque o próprio teatro, o próprio costume seu, você aprende a desmistificar isso. Sim. E aí todo mundo vira comum. E a galera abraça muito o personagem, né? Tinha uma menina que batia na escravizaura, que ela contou... Acho que foi essa atriz que faleceu agora há pouco tempo. Dona Leia. Ela disse que apanhou na feira. Que a galera abraçava o personagem e, coitada, ela batia na menina, coitada da escravizaura. E aí, sobre isso, fala um pouquinho esse personagem que você fala, cara, esse aqui é um filho pra mim. Um papel que você pegou e falou assim, não, esse aqui, quando eu atuei, eu tive uma experiência, esse aqui pra mim é meu... Entendeu? É meu pomo de ouro. Tem vários, né? Não, no teatro, fala mais de um. No teatro, o espetáculo que eu fiz sobre o Lima Barreto... Lima Entre Nós é um xodazinho, assim, né? Porque é um personagem muito importante pra mim, pra minha história. Eu acho que para qualquer negro que estude um pouco a história do Lima Barreto, ele passa a ser uma referência muito forte. E com esse espetáculo eu fui indicado a prêmios e tal, e eu tenho muito carinho por esse trabalho, por esse espetáculo. No audiovisual tem um trabalho que está agora na Netflix, que chama Sem Filtro, uma série que está na Netflix, chama Sem Filtro, que eu faço Seu Ademar, que eu gostei muito de fazer, de todo o processo, da equipe, a direção, os atores, os colegas de cena. Então o Seu Ademar é um vascaíno. Seu Ademar é um vascaíno muito interessante, muito bacana, eu gostei muito de ter feito. E o Herculano também tem esse carinho das pessoas até hoje, né? O pessoal chama na rua assim, fala Herculano. Tem muita gente que ainda fala Herculano. Isso é maneiro, isso é muito legal. Tem uma loja de materiais de construção lá de Queimados que eu entro e o cara já fala lá do balcão, Herculano! E engraçado que essa parada tem gente que fala assim de personagem que fez 30 anos atrás, mano. O cara passa na rua, o cara te chama daquele cara que você fez há 30 anos. Não, isso acontece com todo mundo, né? Acontece com todos os atores que fazem alguma coisa na TV. Obviamente que no período em que está sendo vinculado na TV, a força é maior, né? Eu já entrei no extinto Novo Mundo, que era o mercado lá de Queimados. Está aqui entrando na nossa loja o Herculano, motorista da Carminha. Freguesa. E com isso a gente vai botar promoção no Hortifruti. Meu Deus, que é isso? O cara falando. Deixa eu perder esse gancho não falando em promoção rapidinho, só pra gente agradecer uma super parceira nossa aqui do podcast, que é a Superbet88. Eles estão com promoção, Leandro. Não sei se você curte, você não curte muito futebol e tal, né, Bet? As apostas, mas deve escutar por aí, né? Toda hora alguém fazendo uma fezinha, perdi, ganhei. Então a gente tem uma grande parceira nossa aqui, que é a Superbet88, que além de ser um site para você se divertir ali, com responsabilidade, aquilo que a gente já conhece, tá com uma mega promoção que vai levar você para a final da Libertadores, que vai ser esse ano no Maracanã, beleza, rapaziada? Então, galera do Brasil todo tá concorrendo
passagem, estadia e o ingresso para estar no Maracanã com a equipe do Drumetti ali ao seu lado. Eu vou até para São Paulo para ganhar o voo. Olha aí. Né? Vai perder o voo. Junto. Então, rapaziada, que vai de ônibus para vir de avião. A regra é muito simples, rapaziada, beleza? Vai lá, confere, arrasta para cima, pra lua, chama o Clovinho no chat, ele te explica, vai direcionar você. Agradecer também, aproveitando o ensejo aqui, a Academia GAN, que tá deixando o Clovinho bonitão assim, sarado. Sarado, tá bem forte. Nosso amigo Alessandro é um grande parceiro também, um cara que é um entusiasta. É um cara também assim, nesse sentido, minha palavra é essa, ele é um entusiasta. Ele vê um cara ali, ele já ajuda um atleta, ele ajuda um time, ele faz o papel dele muito bacana. E além de tudo, tem esse empreendimento que é a GAN, que é a academia, que pô, a galera que vai cada vez só fala bem, e o Clovinho é usuário, a gente tá prometendo... eu já falo, na verdade, eu já pego, já né? faço jabá de coisa que já me agrada mais, que é o bolinho de costela do Boteco Resenha. Opa! Que lá é bolinho de feijoada, bolinho de costela, cervejinha gelada, não sei se você já foi, mas é um ótimo boteco que tem lá em Queimados. Boteco é o nome só, porque é um bar. Entendeu? Sim, aqui é bar. Aqui é bar de banheiro azulejado. Mas qual é o problema falar boteco? Não entendi. Não, é porque tem uma mística que aonde você vai é chamado de boteco é um bar, é caro. E aonde é chamado de bar é um boteco e é bom, entendeu? Tem um negócio desse aí, mas depois a gente estuda isso melhor. Eu queria aproveitar essa parte do jabá, também falar sobre questão internacional. Você fala inglês? Você pensa em fazer... nada, rapaz. Não, porque às vezes a gente não quer seguir uma... stop mesmo. Mas se precisar, cara, a gente tem também o nosso amigo do Descobrindo Inglês, que é um curso excelentíssimo. Ele é pronto para pessoas exatamente que vivem nessa carreira corrida. Tá ali, vai gravar daqui a pouco, tem que esperar às vezes 1, 2, 3 horinhas. Outro dia eu vi a... É tanta atriz assim que eu não lembro agora de cabeça. Ela postando que ela chegou de manhã... Acho que era Débora... Não era Débora Seco, não. A outra Débora. Ela postou que chegou de manhã... Débora Falabella? Débora Falabella. Ela passou o dia todo esperando pra fazer uma ceninha. Ela mostrando a realidade. Que, tipo, e é dentro do contrato, meu amigo. Horário cumprido. E aí, às vezes, você tá ali esperando 1 horinha de aula. A professora vai levar direitinho contigo. Quem tá olhando aqui, 10% de desconto no QR Code. E aí, agradecer Descobrindo Inglês. E pra finalizar, eu queria te presentear... É um livro da minha tia, né? Olha aí. Sônia Moraes. É lá de Queimados, ela conta sobre muito da vida dela, o poder da mulher. Que maravilha. E aí, assim, pra você botar na sua biblioteca pra ler, entendeu? Aqui? Isso aí, ó. Aqui? Que maravilha. Ó. Tá? Determinada, autoconfiante e realizadora. É uma história de uma mulher queimadense que também buscou, que pegou muito japeri como nós para poder... Que ótimo. Você vai curtir bastante, vai ter até algumas memórias que sempre remete a gente aí. Que ótimo, que tá? E a caneca também é seu voucher, tá? Ih, rapaz. Final do ano tem o nosso pagodinho do Drumetti que a gente tá montando aí, você já é convidado de honra. Ó, eu vou encher essa caneca de vinho já hoje, já vou postar já lá. Opa, maravilha. Verem. Ela calibrada. Ele falou, eu lembrei agora, quando você falou o negócio do inglês, eu lembrei que eu era mulher que eu via muita novela, né? Porque televisão, como eu te falei, era 1 ou 2 canais ali, você era obrigado a ver. Eu lembrei da Indomada, que você falou Stop, né? Ela, aquela novela que misturava inglês. E, pô, o Paulo Betti dava um show naquela novela. Esse é o personagem. Se eu encontrasse com ele, eu ia falar com ele dessa novela, entendeu? Que tem 27 anos, entregando a idade. Parceiro querido de muitas não, ele é um fera sensacional. E assim, o Leandro, pra gente finalizar aqui, deixa um recado pro pessoal. Assim, passou muito rápido. Eu acho que a gente podia até ficar mais tempo aqui, mas tem que voltar, né, pra nossa baixada lá. Vambora. Isso. Deixa um recado para todo mundo aí. Muito feliz. Já fica um convite pro próximo programa, que eu acho que a gente pode falar de inúmeros outros assuntos. A gente hoje está vivendo um mundo que está correndo. É tanta notícia, é tanta informação que vale a gente estar fazendo essa conversa aqui de novo, tá? Maravilha. Muito obrigado. É isso. Estamos aí. O que eu posso dizer para as pessoas é que, primeiro, agradecer o fato de vocês terem me convidado, a gente está aqui batendo esse papo, fazendo essa conversa, e dizer que todo esse trabalho, todo esse processo, né, sobretudo em Queimados, os projetos, os espetáculos, as coisas que conseguimos fazer na cidade de Queimados e na Baixada como um todo, foram e são para que a gente tivesse e que a gente tenha uma relação maior com a arte, com a cultura, porque são canais e caminhos que podem ajudar a nossa sociedade a ser melhor, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país a ser melhor, a ver o mundo de uma forma diferente e a viver esse mundo de uma forma diferente. É uma pena que hoje em dia
eu percebo, eu sinto que a gente tem algumas ações, tem algumas realizações que acontecem na cidade de Queimados, por exemplo, no campo das artes, no campo da cultura, mas a gente não tem mais aquela frequência como tinha há algum tempo atrás, né? E eu sinto muita saudade, por exemplo, do Festival de Teatro de Queimados, que a gente criou e conseguia movimentar a cidade, trazendo grupos de todo o estado, grupos de teatro de toda a Baixada, muita gente de outras cidades. Nem lembra, local pra galera se hospedar. Era o melhor momento do cenário na então, cidade, assim, não é rasgando seda, não. Foram 9 edições onde a gente movimentou a cena teatral, os grupos ficavam em frenesi, ligando para a secretaria, quando que vai ser, quando que vai ter a outra edição. E os estudantes da rede municipal e o público em geral fazendo fila para pegar senha, porque todos os espetáculos eram gratuitos. Sinto muita falta, sinto saudade dessa ação, desse movimento, que era um movimento tocado pelo poder público e que infelizmente não mais acontece já há algum tempo. Acho que faz falta a gente ter na cidade esse movimento em volta das artes, não só o movimento em volta dos eventos, mas em volta das artes também, né? Em volta da produção cultural, da música, da dança, como todos aqueles cursos que tínhamos no São Roque, né? Que tinham os cursos de música, todas as ações no fotografia, tinha um monte de coisa. Pois é. Tem que ser contínuo, né? Não pode? São ações que são políticas de Estado, elas não podem ser políticas do governo X ou do governo Y. São ações que precisam ser enxergadas e entendidas como políticas de Estado. Elas têm que ser permanentes. A formação dos jovens, a formação dos adolescentes e jovens ou não, né, ou de mais idade, no campo das artes, ela pode e deve ser oferecida gratuitamente pelo município, pelo Estado, e essa quantidade, essa ação de realizar produção cultural, ela pode e deve ser incentivada pelo poder público, porque isso é o que oxigena, né, como diria o Garré, por exemplo, nosso parceiro, ex-secretário de Cultura, um oxigênio para a cidade, né? Um oxigênio para a mente, para a cultura, para o hábito, para o cotidiano do município. Então, eu acho que faz falta um pouco isso e deixar isso como um recado, assim, né? Que a gente busque mais, que a gente tente, não só como poder público, que os jovens, que as pessoas que tenham interesse no campo das artes, que também se arrisquem, que também decidam realizar mais coisas para a gente movimentar a arte e a cultura da nossa cidade. Perfeito. Pô, show de bola, Leandro. Agora eu queria que você, a gente sabe que tu trabalha com um monte de coisa, né? Deixa pra rapaziada aí o que tem atual teu, né? Tem essa série da Netflix que a gente já mencionou aqui algumas vezes. Foi. O que mais que você... Essa série Sem Filtro, são 10 episódios, o seu Ademar tá lá, é bem, bem bacana. E tem também um outro produto na Netflix que é o Barba, Cabelo e Bigode. É um longa-metragem, um filme muito, muito bacana, muito divertido, que eu faço um pastor, o pastor Josias, que é um trabalho que eu tive a honra de contracenar com a Dona Léa Garcia. Legal. Dona Léa Garcia, ela faz uma mãe de santo no bairro ali, no território onde onde se passa o filme, e eu um pastor. Então tem uma cena muito bonita que é o encontro do filho e da mãe, né? A gente se encontra ali num lugar importante para a trama, que é o salão de cabeleireiro da protagonista do filme. E tem essa relação de carinho, de afeto, né? Da mãe com o filho. E independente das escolhas religiosas de cada um, tem uma relação de respeito, de carinho. É muito, muito bacana. O filme é muito divertido. E tem uma série de coisas que estão pra rolar, né? Eu fico, às vezes, a gente faz uma coisa e aquilo às vezes fica 1 ano, às vezes 2 anos. Esse time sair. É muito, pra quem tá de fora, é esquisito horrível, até imaginar, porque a gente né? fica numa aflição, numa angústia, né? Eu tenho uma quantidade de coisas que eu fiz no ano passado e no ano retrasado que estão pra sair. É o curta-metragem da Luísa Reis, uma série
também da Netflix sobre a chacina da Candelária. Uma série de trabalhos aí que estão para acontecer. Essa série sobre o cangaço que eu tô fazendo agora é só para 2024. É só pro já ano tem que vem. 2 Então, motivos pro Leandro voltar aqui. Ele volta pra falar dessa série do cangaço e da Candelária, que já são 2 já de cara dos produtos interessantíssimos, né? Sem contar os que ele vai aparecer, que não tá falando. Ele não pode falar também, né? Que tem aquela coisa, né? Tem aqueles. Mas é isso, Leandro. Obrigado da minha parte também, cara. A gente já fui no Queimados em Cena diversas vezes. Isso aí... Você falou do festival de teatro, eu lembro lá, a loucura pra acomodar o pessoal que vem de fora. Fulano vai ficar em qual canto, outro fulano vai ficar em qual outro canto. Logística. Então assim, eu vi, não 10% do que você falou e 5% aí eu vi na prática, assim, realmente você, Marcela, o pessoal, assim, realmente de parabéns, tem que enaltecer isso aí e, querendo ou não, de uma certa forma, né, mesmo que, como você fala, não da maneira talvez ideal, mas pode ter certeza, cara, que tem uma semente plantada ali, entendeu? Isso aí com certeza pessoas que você ajudou, crianças que você ajudou a formar. Igual a gente falou com o Castelano aqui, o bacana, igual ele que tem um pré-vestibular de ver um garoto na faculdade. Eu tenho certeza que você colhe isso aí no teu dia a dia. E isso é o mais gratificante, tenho certeza, porque você não... O holofote teu tá em outro canto, né? Esse trabalho que você faz ali é muito mais... Porque eu sei que você quer manter esse fogo, né? Levar essa mensagem à frente e eu tenho certeza que você fez e faz isso aí e bem feito, cara. Então, assim, dentro do pouquinho que a gente puder ajudar aqui, né? Tendo esse podcast... Não, pode contar sempre com o Drumetti. Se você quiser lançar outras coisas também, nesse sentido de produção, os lances da Zona Norte, tiver uma parada pra... Igual a gente fez com o Romildo aqui, muito bacana. O Romildo é um cara também entusiasta, lançou o evento dele junto com a gente. O Festival de Música e Economia Criativa, ele teve na semana pra lançar com a gente, fizemos uma live maneira. Então, dentro do pouco que a gente puder fazer, cara, conta com a gente, pô, e obrigado de verdade, porque a gente sabe que a tua correria, decorar texto e etc, arrumou um tempo pra estar com a gente aqui. Pra qualquer um, né? Obrigado de verdade mesmo, Leandro, valeu. Estamos aí, vamos que vamos. Valeu então, gente, grande abraço aí.